Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Mundial. Como sempre, é um grande prazer estar com vocês aqui, começando mais um programa Mistérios do Universo. Para quem não me conhece, eu sou o Tony Hitchell, sou professor e pesquisador de física quântica, campos energéticos e todos esses fenômenos que estão acontecendo no planeta. Há muito tempo eu estudo tudo isso e nada mais do que interessante passar isso para vocês, ainda mais num dia tão especial como hoje. Afinal de contas, você que está escutando o programa hoje, sabe que dia que é hoje? Você já deve ter visto aí que hoje é feriado, né? Esse sábado maravilhoso, um sábado muito gostoso aqui na capital paulista. E por que não falar desse assunto que faz parte de tudo que está acontecendo, né? Na nossa nação, no nosso Brasil. Afinal de contas, hoje se comemora o dia da proclamação da independência do Brasil. O famoso independência ou morte. Então fica comigo hoje que eu vou falar desse assunto por uma visão iniciática, uma visão muito mais profunda do que você imagina. Antes de mais nada, eu quero passar meus contatos para vocês. Escute aí para você fazer o seu agendamento e saber muito mais sobre o meu trabalho. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. É isso, pessoal. Então, meus contatos para você entrar e conversar comigo, agendar seu atendimento. E antes de mais nada, vamos começar nosso programa Mistérios do Universo, esse especial sobre a independência do Brasil. Antes, para a gente saber o que é independência, precisamos ver no dicionário qual o significado da palavra, né? E o dicionário é uma coisa que ajuda muito a entender o idioma português, né? O idioma brasileiro. Então, independência vem do substantivo feminino, que significa estado, né? Uma condição de caráter, do que ou de quem goza de autonomia, de liberdade, uma relação com alguém, com algo. Isso é independência. Uma segunda opção de independência é caráter daquilo ou daquele que não se deixa influenciar, que é imparcial, imparcialidade. E mais interessante realmente são as palavras semelhantes à independência. Então, por exemplo, autonomia, emancipação, insubmissão, isenção, liberdade, libertação. Para a gente entender o conceito do Brasil sobre independência, nada mais gostoso do que entender um pouco da história, principalmente a história verdadeira, não a história que é só falada em livros ou a história que você aprende na escola, mas também a história contada pelos povos que vão passando de boca a boca. Como hoje, por exemplo, você tem acesso à internet, você tem acesso aos vizinhos, alguém que mora em algum lugar. Então, muitas vezes a história não é 100% contada
como é verdade, mas quando você fala com as pessoas, existe uma história diferente, algo que aconteceu de maneira diferente e que muitas vezes isso não é documentado, né? Muita gente fala, é teoria de conspiração, é história do povo, mas acho que você que está acompanhando hoje os acontecimentos desse ano, o que aconteceu, por exemplo, com a Amazônia, deve estar entendendo muito bem que o Brasil não é 100% independente, né? Aliás, o significado de independência é algo que a gente precisa novamente relembrar. Mas antes de mais nada, eu vejo o Brasil como uma coisa muito bonita, né? Porque o Brasil, na sabedoria iniciática, ele tem uma história muito profunda, né? Na África, na Europa, se fala do Brasil de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito delicada, diferente da forma que é falado aqui. Me perdoe talvez alguém que esteja ouvindo, mas muita gente se desvaloriza por ser brasileiro e se desvaloriza por estar no Brasil. Falta esse sentimento patriótico. Hoje, particularmente, eu vi bastante bandeiras verde e amarelas até chegar aqui na rádio, mas é interessante, por exemplo, que se nós pensarmos, né, a independência do Brasil é um processo que começa de 1821 a 1825, né, sabendo que a independência do Brasil ela eclode em 1822. Mas ela começa bem antes, né? Em 1807 vem Dom João para o Brasil, fugindo, né? Uma estratégia muito interessante que até Napoleão está pensando até hoje como isso foi possível, porque Napoleão, ao tomar Portugal, não tinha o regente lá, não tinha o rei para tomar posse. Então ele veio para o Brasil com toda a sua família. Napoleão não conseguiu tomar Portugal em função disso. Aliás, Napoleão falava isso, né? Que foi o reino que ele não conseguiu tomar porque não tinha o rei. Ele veio embora para o Brasil, que entre aspas era a terra de Portugal, mas tem gente que fala que entre aspas é uma colônia, né? E essa vinda de Dom João para o Brasil, né? Ele traz todo Portugal para cá. Então foi uma época muito forte para o Brasil em questão de poder, porque Brasil se torna Portugal mais intimamente ainda. Mas, em 1820, tem uma manifestação, que é a Revolução Liberal em Lisboa, e Dom João retorna para Portugal, deixando aqui o seu príncipe regente, né, que é o seu filho, que é o Dom Pedro de Alcântara de Bragança. Vocês que veem história sabem muito bem disso. Ele, como príncipe regente, ele fica aqui no Brasil por esse tempo, né, o seu filho. E nós temos todos os processos acontecendo até que em 1822, mais precisamente no dia 7 de setembro, ocorre aquele recebimento da carta nas margens do Ipiranga, aqui na capital, onde ele, voltando de Santos, ele vai falar independência ou morte, declarando a independência do Brasil em relação a Portugal, cortando todas essas relações com Portugal. E no dia 12 de outubro do mesmo ano, 1822, ele é proclamado imperador do Brasil, Dom Pedro I. E isso começa uma grande transformação no Brasil daquela época até hoje, onde o Brasil praticamente ele vive uma coisa muito triste, uma coisa muito quebrada, onde a independência parece que não existiu, ou existiu uma deficiência. Ao contrário do que se fala, o Brasil era muito próspero na época do descobrimento. Existiam muitas pessoas poderosas e o Brasil era feito por pessoas muito fortes que vinham para cá. E, infelizmente, não se conta isso, essa autonomia que existia em vários pontos do Brasil com relação ao mundo. E todo esse poder que o Brasil tinha sendo parte de Portugal. A história ela é muito mal contada nesse ponto, mas um programa de meia hora fica difícil de eu falar para vocês. Mas eu sempre vejo o Brasil pela sabedoria iniciática, né? Que é a sabedoria iniciática das idades, onde eu já fui iniciado, onde eu estudei bastante. E o que me fez entender realmente o que significam as Américas, o que significa a África, o que significa a Oceania, a Austrália. Eu já falei isso em diversos programas. Mas na África, por exemplo, teve a batalha, né, em Alcácer Quibir, lá em Marrocos. Essa batalha em Marrocos ela foi interessante porque foi em 4 de agosto de 1578, se eu não me engano, e foi a Batalha dos Três Reis, onde ocorre a morte de Dom Sebastião. Dom Sebastião ele era sobrinho do rei Felipe II, que era o rei da Espanha. Na época, Espanha e Portugal era uma coisa só. E nessa batalha ocorre o fenômeno do sebastianismo, né? Onde Portugal se torna realmente mais forte na questão cristã, né? E essa questão da morte de Dom Sebastião faz realmente as pessoas pensarem em um Messias, pensarem em alguém que está levando a informação cristã. Portugal é cristão, não estou falando que é católico, é cristão, isso vocês precisam entender também. Então é feito um juramento a Nossa Senhora da Conceição, já que Dom Sebastião não tinha herdeiros e ele era sobrinho do rei Felipe II da Espanha, então os descendentes que não existiam foram colocados como pessoas diferentes,
Essas pessoas são chamadas regentes. Então, regentes, eles levariam essa informação da coroa portuguesa para o mundo, levando essa informação do cristão, do cristianismo, para o mundo todo. E a gente sabe muito bem como é difícil ser cristão no planeta, né? A perseguição que os cristãos estão enfrentando em várias partes do planeta que ninguém quase fala. E a gente entende muito isso, né? Nessa questão do regente, quando todos os regentes fazem parte da história de Portugal até chegar no Brasil, e quando há essa transição onde o Dom Pedro I se torna imperador, né? Ele é denominado imperador e o Brasil se torna império. Então há essa quebra desse pacto, desse juramento à Nossa Senhora da Conceição, e a gente tem um Brasil totalmente diferente das origens poderosas ligadas ao povo cristão, a todas as batalhas que houveram. Para a gente entender um pouco, né, precisa entender a dimensão oculta de Portugal. Além de ser cristão, Portugal vem de uma ordem chamada Ordem de Maris, né, que é uma sociedade teosófica, né, e essa sociedade teosófica se representa aqui no Brasil, né, como a Sociedade Teosófica Brasileira, da Quinta Rama. Ela faz parte das 7, que são das grandes lojas brancas, né, dos mestres, os mestres espirituais do mundo. Então olha que importância que o Brasil tem para a evolução. Eu já falei também a questão do Brasil, do Projeto Y, né, que ia tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil a informação da nova raça humana, né, que é a 6ª e 7ª raça ariana. Por isso que eu falo que o Brasil é uma terra onde grandes pessoas viriam para cá e nascerão para cá. E isso já está acontecendo. O Brasil não é o Brasil do futuro, o Brasil já é o Brasil do presente. Por isso que vocês estão vendo tantas contendas acontecendo aqui. Então, voltando a falar sobre essa loja branca dos mestres espirituais do universo, a gente sabe que a gente tem as regras de Pramata, né, ou o ciclo de manifestação universal. A Ordem de Maris, ela congrega em si a pura essência. Há uma essência que eu chamo da quinta essência, né, que significa o quê? O espírito que vivifica oculto pela letra que mata. Olha que interessante isso, que você fala de uma sabedoria iniciática das idades. E o que a gente precisa entender para compreender o que acontece realmente no Brasil? Aqui há um interesse muito grande pela riqueza. Há milênios, né? Há muito tempo o Brasil sempre foi tido como uma terra especial. Eu já falei de muitas coisas em programa. Se você acompanhar lá no meu canal no YouTube, eu falo sobre a questão do descobrimento vários anos seguidos aí, o que está acontecendo. Eu acho que hoje você que está vivendo, você sabe muito bem por que o Brasil é perseguido, né? Você agora, acessando as informações, sabe muito bem quantas riquezas que existem aqui. Principalmente riquezas no subsolo da terra, né? do Brasil. Tanto a questão de água, com os aquíferos, né? Como também com relação às jazidas de petróleo, de diamante, de ouro, né? Nióbio, todas essas coisas importantes, né? Urânio, por uma sociedade moderna que precisa desses materiais e que eles estão sendo cada vez mais explorados. Então o risco é muito grande que o Brasil toma. O que vocês precisam entender, por que o Brasil é uma grande mentira, por que o Brasil vive essa falsidade, é que existe uma briga muito grande no Brasil entre propriedade privada, né, que dizem que é a direita, que fala realmente que prega a propriedade privada e a liberdade de mercado, né? Existe uma briga de esquerda que fala que é sobre o liberal, social, né? Que realmente é estatizar o Brasil. Mas a história do Brasil, para você compreender, que eu falo que é o padrão da dianética brasileira, e quando a gente fala em mistérios do universo, o Brasil é um grande gigante e ele é cobiçado, e nessa cobiça ele tem uma dominação, e essa dominação ela é feita através de um padrão de dianética. E esse padrão da história brasileira é feito em 4 linhas, que eu já falei em programas anteriores, falo em cursos também, que é uma historiografia oficial dominante, né? É tipo um teórico, um conceito teórico, que ele vai falar o quê? Em planos acadêmicos, sociais, né? Ligados à antropologia, vai chegar ao limite educacional, até chegar ao limite cultural, para depois chegar no limite político. Então existe uma construção dessas 4 linhas que vão chegar nesse ápice. E esse ápice que as pessoas talvez não percebam por morar no Brasil ou não entender muito o que acontece, é onde manipula toda a sociedade brasileira. E muitas pessoas, às vezes, que levam bandeiras
elas talvez estão nesse processo e as pessoas falam, mas o fulano então faz parte de tal coisa, então ele sabe que ele está fazendo tá mal, sabe que ele está fazendo bem. Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão fazendo no Brasil, porque elas fazem parte de grupos, fazem parte de sistemas que elas apenas estão mexendo a engrenagem, mas não sabem nem o que aquela máquina está sendo criada, o que está sendo transformada. Então a gente precisa entender muito sobre isso, né? Se você não entende, não consegue compreender, você jamais vai entender o caos que o Brasil é, né? E esse caos é proposital para que o Brasil seja dominado. E eu sempre falo isso, que existe uma briga muito grande no Brasil entre, não vou dizer nem que é o bem nem que é o mal, mas forças ocultas, como se fala, né? Mas existe um poderio para que realmente esse Brasil não cresça, e existe um poderio que esse Brasil deve crescer. Então imagina, quando a gente fala das regras do Pramata, o ciclo do Manifesto Universal, quando você imagina que o mundo ele começa ali no Oriente Médio, né? Começa ali no Rio Eufrates, onde a faquinha de ó que a gente fala, ela começa aí se expandir, né? Então ela vai para o leste e para o norte, né? Depois ela vai para o oeste e vai para o sul. Não é isso que a origem dos povos no planeta Terra não faz isso? Então essa regra universal, quando a gente fala do Projeto Brasil, ela também tem que se manifestar aqui. Como a sexta e sétima raça ariana, que não tem nada a ver com a questão do povo puro que Hitler falava, não é isso. Mas no Brasil existe sempre a questão de uma sociedade vivendo o falso edge do messianismo político, né? E isso é muito prejudicial. Sempre a questão do falso messianismo. Em todos os povos do mundo sempre houve os messias, né, que podia salvar, podia levar. Então a gente tem isso na Áustria, tem isso na Hungria, tem isso na França, teve isso na Inglaterra, teve isso nos Estados Unidos. Muitas questões voltadas a esse messias, né, que não é o Jesus, mas o messias é o líder, a pessoa que poderia salvar uma sociedade. Só que no Brasil houve a questão da montagem desse messianismo político desde a proclamação da independência, né, desde o grito da independência. E isso se repete muito o ciclo que aconteceu na África e outros países também. E como eu falei, agora a gente consegue perceber realmente como o discurso está muito claro. E aí as pessoas que me acompanham falam, nossa professor, mas esse padrão que você está falando, como pode ser, né? O Brasil parece que é tão legal, tão bom. Mas eu convido você a pensar o quanto você trabalha, o quanto você paga de imposto, quantas coisas não são para você. O quanto que parece que tudo está dominado, né? Haja visto que hoje praticamente 6 meses do seu pagamento são realmente para pagar impostos, né? E haja visto, por exemplo, que você não tem um país que funciona ao seu favor, né? E eu falo isso porque eu atendo pessoas e essas pessoas precisam de muito cuidados. E o que a gente percebe é que existem pessoas que estão fragilizadas, que estão sofrendo, que estão achando que é problema espiritual, que estão achando que é problema mental, que estão achando que são fracassadas, estão achando que elas são incompetentes, mas muitas vezes o esforço que ela faria em outro lugar no planeta traria muito mais resultados do que o esforço que ela faz no Brasil. Então a resposta é, então é bom sair do Brasil? Não, porque ao mesmo tempo você percebe que há pessoas que estão tendo sucesso no Brasil sem tanto esforço. E eu percebo que nos atendimentos as pessoas ficam muito sofridas, elas ficam muito complicadas, porque a meritocracia, você pelo seu esforço, você não consegue mais, você não consegue atingir. É muito clara essa questão, né? Quando a gente vê gênios, vê pessoas especiais, vê pessoas que tiveram sucesso não seguirem mais adiante. E é óbvio, né? O fracasso, a decepção vai repercutir em outros setores da vida das pessoas, né? Principalmente você que é homem, né? Você tem uma família que você não consegue levar essa família à frente, ou você quando era mais jovem, independente sendo homem ou mulher, você estava numa situação onde você era o melhor da classe, sabia fazer matemática, língua portuguesa, ciências, e hoje você não consegue ser nada, né? Ou você que se formou, essa questão do mito de você ter que se formar para ser alguém, né? E você pagar para estudar toda hora, ao invés de você ter a escola ao seu favor e você ser parabenizado por estar estudando. Então tudo isso vai criando um caos na cabeça das pessoas, que elas começam a confundir tudo, né? E a gente vai chegar ao cúmulo das pessoas gastarem boa parte da vida delas sofrendo, né? E hoje, por exemplo, a briga é por aposentadoria. As pessoas falam, mas a aposentadoria está certa, está errada, vai aposentar com 65 anos ou não. Mas será que merecia aposentadoria?
né? Eu sempre tiro por base o Estado norte-americano, né? Os Estados Unidos da América. Então, o país Estados Unidos, por exemplo, todo mundo fala que é um país que não tem regras trabalhistas, não tem sistema de saúde, mas todo mundo quer ir para lá trabalhar, até vai lá de forma como imigrante ilegal, e muita gente faz a vida. Por que a gente não começa a refletir novamente sobre essas questões? Por que será que no Brasil, que está repleto de direitos, os direitos não funcionam muito para você? Quer ver um exemplo muito simples? Basta você adquirir um imóvel. Às vezes você nem conseguiu o imóvel que você queria, mas o fato de você ter um documento com imóvel já não permite você, por exemplo, ter acesso à justiça gratuita. E o que mudou se você tem que ter só imóvel para morar? Mas agora, se você morasse como aluguel ou você não tivesse imóvel algum, você teria direito à justiça gratuita do Estado. Um exemplo que eu estou pondo para vocês. E assim vão outras coisas. E essas brigas de questão de rico e pobre, empresário e funcionário, né? As brigas sociais, agora a questão de gênero, antes era a questão racista. Então, cada vez mais o povo se divide, cada vez mais o povo se cansa, cada vez mais o povo não vê a luz no fim do túnel, e no final das contas o que sobra é comemorar um dia quente como hoje, tomando cervejinha, curtindo uma musiquinha, e vamos levar a vida, ou a vida me levar. E os planos não conseguem ser executados. Aliás, para você pôr um plano em ação no Brasil, você tem que ser muito bom. Eu falo para você hoje que acompanha esse programa, ser realista, né? Porque quando a gente tem experiência de mundo, a gente sabe que o Brasil é especial. E os estrangeiros sabem muito bem disso. Por isso que existe essa briga aí que aconteceu, né? Até eu coloquei o vídeo lá na internet, falando sobre os verdadeiros casos da Amazônia, né? Porque houve toda essa briga, né? Porque as pessoas começaram a ficar malucas, né? Desenharam girafa no corpo, dinossauro, canguru, um monte de fotos fakes, né? Um monte de coisa criando um caos, e muita gente sofreu com isso. Mas o que você está vendo? Qual é a realidade que você está vendo? Então entenda como funciona o sistema brasileiro para você começar a pensar nas coisas, e você verá que o culpado não são os governantes, mas sim vocês que não têm a postura certa e não valorizam o país que vocês estão. Não amam o que vocês estão fazendo. Aí você vai falar, puxa professor, mas eu amo sim o Brasil, eu amo as coisas que tem aqui. Você pode amar, mas tem que colocar em prática. Né? Como que a pessoa pode amar se ela faz uma destruição de patrimônio? Como a pessoa pode amar se ela quer enganar o outro? Como a pessoa pode amar um Brasil se ela não respeita o próximo? Né? Como a pessoa pode amar se ela quer tirar vantagem em tudo? Então, assim sucessivamente, o povo tem o que merece. E um povo bem evoluído e um povo bem estudado, ele consegue coisas maravilhosas. E isso não precisa ser a PhD ou fazer faculdade para alguma coisa, não. É você saber um pouco da vida e não ser enganado pelos messianismos, né? Por todas as mentiras que são colocadas. Então, pessoal, nesse dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e para mim é uma honra estar fazendo um programa hoje, eu quero que você abra seus olhos e pense muito sobre isso que a gente está falando, reflita. E se você quer realmente aprender, entender toda essa questão de possibilidades e como você pode melhorar o melhor de você e não ser uma amostra de todas as coisas ruins, mas sim ser a sua essência, que tal fazer um tratamento comigo, né? O atendimento que eu passo da relocação quântica energética, o equilíbrio quântico energético, são ferramentas maravilhosas para o seu despertar. Eu falo isso com essa lucidez que eu tenho, porque realmente essa energia, essa frequência aplicada faz você despertar, faz você pensar fora da caixa, né? Como eu falo, de uma forma quântica, quarta dimensão. É inconcebível você viver dessa forma que você está vivendo. Então vou passar meus contatos para você fazer seu agendamento e me acompanhe também nas redes sociais. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80.
Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. É isso aí, pessoal. É muito importante realmente nesse momento onde tantas revelações estão sendo colocadas, que você esteja com a sua energia bem montada, que você esteja na sua essência, que você esteja com o seu despertar ativado, para que você não seja levado por essas falsas informações, as famosas fake news, tanto faz de um lado ou do outro. Você faz parte de um sistema, mas você não é esse sistema. Isso você precisa entender. Mas hoje você vive aqui, então por isso você tem que estar fortalecido na sua essência. É isso aí, pessoal. O assunto é muito extenso, é muito complicado de se falar, mas você que quer acompanhar, faça parte dos meus eventos, dos meus cursos, minhas palestras e os vídeos que eu tenho também no canal. São coisas muito práticas aí que vão fazer você despertar. Agradeço a todos, aguardo você, Om Hara. E até o próximo programa. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.